Muito bem, vamos então à correção da prova da UFPA, concurso para nível superior, que aconteceu no domingo, dia 13 de março de 2022. Você fez essa prova? Ainda dá tempo de fazer os recursos, mas se apressa aí. Entre em contato para a gente poder fazer a elaboração do concurso, do recurso, caso não bata com o seu gabarito. Vamos lá. Banca CEPES, cargo de administrador, prova de nível superior. Vamos então à leitura do texto. Ciência e política em tempos de negacionismo. Compreender os fatores que culminaram na decisão de vários governantes de voltar às ruas antes do tempo recomendado para enfrentar a pandemia do coronavírus demanda uma análise cuidadosa. Uma matéria do jornal O Globo, publicada em 11 de junho de 2020, tratava da impressionante multidão atraída aos shoppings do Rio de Janeiro, reabertos à frequentação naquele mesmo dia. Muitos ficaram assombrados, não sem razão, pela decisão da prefeitura de permitir a reabertura dos estabelecimentos comerciais no momento em que a pandemia estava ainda longe de ser controlada. Mas, justamente porque tantos de nós já não esperamos coerência ou proteção desses governantes, o que aparentemente causou mais espanto foi a avidez com que tantas pessoas responderam ao chamado de retorno à normalidade, mesmo com os números de infectados e mortos aumentando. Nesse contexto, a frase dita por um dos entrevistados na reportagem, que aguardava pacientemente na fila para entrar no shopping, pode soar atordoante. É engraçado. Sou contra, mas estou aqui. Acho que o shopping é lazer, bem-estar, conforto e segurança. Mesmo vindo, acho que não era o momento da reabertura. Estamos em uma situação crítica e acredito que vai aumentar o número de casos. Mesmo assim, a gente é tentado a vir. O testemunho expressa desorientação de fato, mas não ignorância. As narrativas da ciência são ouvidas, mas não bastam para induzir comportamentos. Esse é o nó. Vivemos tempos em que sinais contrários são emitidos todo o tempo, evidenciando um conflito de autoridade. Nessa nossa hipótese é a de que não há déficit de conhecimento ou de saber atuando como pressuposto dessas ações. As pessoas sabem dos riscos, mas o que explica a contradição entre o que elas sabem e fazem é uma incompatibilidade de mundos. Esta defasagem se estabelece não apenas entre as diferentes classes sociais, mas também no interior delas, com a crescente cisão que a chamada crise da democracia vem provocando entre nossas vidas privadas, incluindo nossas relações mais próximas, e o nosso senso de pertencimento a uma coletividade ampliada, a sociedade. Essa crise da democracia, evidentemente, reverbera nas instituições que a sustentam, o que não exclui a ciência. É assim que suas verdades não têm conseguido engajar a maioria das pessoas num projeto comum, não têm contribuído para a construção de um tecido social coeso, não têm servido de ponte para conectar necessidades e desejos individuais a projetos coletivos. Muito bem, texto atualizadíssimo de 22 de janeiro de 2022. Vamos direto para a primeira questão. De acordo com o texto, a população em geral desacredita na ciência. Repare que ele falou que a voz da ciência é ouvida, não é? Mas tem um probleminha aí, tem um nó. Ignora o conhecimento científico, dá vontade de marcar essa com a situação de hoje em dia, não é mesmo? Desconfia da ciência, abomina tudo o que é científico, ou deixou de aderir ao conhecimento científico? Olha o nó aí, ó. Deixou de aderir, né? A ciência faz parte de todas essas instituições que sustentam essa crise da democracia, né, que está fazendo parte dessa crise da democracia. É por isso que as suas verdades não têm conseguido engajar a maioria das pessoas num projeto comum. Então, as pessoas deixaram de aderir ao conhecimento científico. Pode marcar aí, tranquilinho, a letra E.
Muito bom, né? Muito tranquilo. A banca CEPES tem essa característica, né, de trazer textos, sempre textos críticos, textos que trazem a verdade nua e crua, né, a realidade que estamos vivendo. É muito bacana esse pensamento crítico aí a respeito do que está acontecendo no nosso Brasil, né? Vamos lá. Muito bem. Então, vamos marcar aí, sem problema nenhum, a letra E. Vamos para a segunda. O texto sugere que a decisão dos governantes de voltar às ruas antes do tempo recomendado foi o quê? Foi descabida? Com certeza foi descabida, não é? Mas o texto sugeriu outra coisa, você não lembra, não? Foi previsível, foi previsível. Ele diz lá, né, você até já sabia, o que impressiona é a reação do povo. Olha só esse comentário aqui, aí mostrou aquele cara lá que falou, eu não queria estar aqui, mas eu estou. Olha só que coisa, né? Então, a decisão dos governantes de voltar às ruas, isso não foi o pior, não foi o que surpreendeu. Então, era previsível, era previsível. O que surpreendeu foi essa reação das pessoas, né? Lotando shoppings no mesmo dia em que foi liberado o acesso à pandemia, com tudo ainda, não é? Então, a resposta é a letra B, sim, previsível. Ele diz lá, logo no segundo parágrafo por aí, ele diz que isso não é o pior foi isso aqui, ó. Aí veio contar lá a história, não é? Porque ele diz, do jeito que está nosso governante, não se espanta mais, né? Foi alguma coisa tranquilinha, sem problema nenhum, não é? Texto bom esse aí, né? Você não vai ter dificuldade de responder a segunda questão. Letra B de bola. Vamos logo para a terceira, porque aqui sim tem uma questão boa, não é questão de crase. Toda banca que se preze tem que trazer uma questão de crase, né? Porque crase é um assunto importantíssimo. Vamos lá, então. O uso da crase na expressão as ruas se justifica pela mesma regra. Pessoal, a mesma questão da prova de nível médio, mesma questão, tá? Falou em regra de crase, pessoal, você não deve se atrapalhar. Só existem dois casos que você vai ter que guardar na sua cabeça. Um é a regra de crase e o outro é exatamente a convenção, né? Conveniente colocar crase nas circunstâncias femininas. Então, falou em crase, você só pensa assim, ó, ou é a regra de crase, aquela que faz uma pergunta com a que, a quem ou aonde, e a resposta, logicamente, tem um outro a, que combina com a próxima palavra e tal. Ou então é uma circunstância feminina. Vamos ver qual é o caso aqui, na linha 1. Compreender os fatores que combinaram na decisão de vários governantes de voltar às ruas. Olha aí, de voltar a quê? De voltar às ruas. Percebe que teve uma pergunta com a, e aí a resposta tem um as que combina com a palavra ruas, porque a palavra ruas é um substantivo feminino. Aqui o que você está vendo é a regra de crase acontecendo. É a regra de crase acontecendo, beleza? Tranquilinho. Você entenda uma coisa, só existem duas situações de crase. A regra e a convenção. Como é a regra? Se tiver pergunta que tenha a que, a quem ou aonde, e se a resposta, logicamente, tiver um outro a ou as, que seja artigo do substantivo feminino seguinte, pronto, é a regra de crase acontecendo. Mas, às vezes, não tem pergunta com a, mas tem pergunta de circunstâncias. Então, você perceber que é a pergunta como, onde, quando, por quê, não é pergunta de circunstância. Se for uma circunstância feminina, que comece com a ou as, que combine com a próxima palavra, é então que você vai colocar a crase. Beleza? Então, o motivo aqui foi a regra. Você viu que foi depois do verbo voltar, teve a pergunta com a, e aí o outro a combinou, por isso que está tranquilo. Regra de crase acontecendo normalmente. Então, se lá na alternativa tiver circunstância, não é a nossa resposta. Quer ver? Olha só. À luz da justiça, somos todos iguais, mas nós somos todos iguais, vamos lá, quando, né? À luz da justiça, sob os olhos da justiça, que é uma circunstância, não é uma circunstância feminina, essa crase está corretíssima, mas não é a regra de crase. Não foi feita uma pergunta com a, aqui é uma circunstância. A mesma coisa acontece na letra E. Ó. Às vezes, tudo o que se precisa é de paz interior. Quando é que se precisa? Às vezes, também uma circunstância. Então, não é nem a nem a letra E a nossa resposta. É assim que você deve responder questão de concurso. Você vacilou ontem?
Olha, dá tempo de você se arrumar, tá? Estão vindo outros concursos aí, se liga nas orientações, elimina a alternativa, tá bom? Não pode ser nem a A nem a E, porque a regra aconteceu lá, e aqui na letra A e na letra E não é regra. Onde é que tem regra? Ó, aqui, ó, retornar aqui, né? Retornar aqui, a terra natal. Opa, olha que maravilha, aconteceu a crase aqui, simplesmente porque você fez uma pergunta com A, não é? Toda vez que você faz uma pergunta que tenha A e o A da resposta combina com a próxima palavra, né? Se essa palavra for um substantivo feminino, é lógico, aí você coloca a crase. Olha aí, ó, é essa a resposta. Vamos ver por que que não é a letra C? A imprescindível adequação. Opa, mas aqui também tem uma pergunta com A, né? Adequação a quê? Vamos ver a letra D, a violação a quê? Violação a quê? Todas têm pergunta com A. Bom, então aí não tem problema não. Não vamos anular a questão, não é? Não vamos, tudo bem. Você reparou que lá no texto foi feita a pergunta depois do verbo voltar? Tudo bem, então aqui você marca a letra B, porque foi depois do verbo retornar. Na letra C e na letra D também é regra de crase, mas aí a palavra adequação e a palavra violação não são verbos, não é? Ele fez aí uma sutil diferença, não é necessário fazer essa diferenciação, basta que tenha pergunta depois de uma palavra para ser a regra de crase. Mas a banca quis assim, não é motivo para anular a questão, por enquanto o CEP está de parabéns, questão muito boa. Vamos lá, a resposta é a letra B mesmo. Não vamos anular, não. Mas saiba que a letra C e a letra D resposta também, porque é a mesma regra. Mas, como nós temos que marcar só uma, vamos escolher aquela que saiu exatamente igual como no comando. O que vale sempre é o comando, não é? Lá no comando está voltar às ruas. A pergunta foi feita depois do verbo. E aqui tem a letra B, a letra C e a letra D para ser resposta. Mas você marca qual? A letra B, porque a pergunta também vai ser depois do verbo. No caso aqui, depois do verbo retornar. Tranquilo, não cabe recurso. Não, paciência, você errou a questão, não tem como entrar com recurso. A resposta é a letra B mesmo. Vamos para a quarta questão. O uso de travessões no trecho tal se justifica por uso de travessões. Pessoal, às vezes o travessões é a própria vírgula, tá bom? Você só tem que ver lá qual é o motivo. Olha aqui, ó. Muitos ficaram assombrados, não sem razão, né? Pela decisão da prefeitura de permitir. Você percebe que ele entrou aí com uma expressão intercalada para mostrar o próprio espanto dele mesmo, né? Muitos ficaram assombrados, não sem razão. Né? Não teve, claro que ficaram assombrados, né? Como é que a pessoa volta aí ao normal, mesmo não estando nada normal, não é mesmo? Então, não sem razão, ele inseriu aí uma opinião, uma coisa dele, um comentário dele, não é? Vamos ver lá qual é a nossa melhor resposta. Acho que está bem aqui, ó. Mesmo sendo a letra A, você não fica com medo. Foi um comentário que o autor fez, né? O autor do texto fez o comentário. Muitos ficaram assombrados, mas também puderam, né? Como é que não fica assombrado vendo uma situação dessa? Shopping lotado, gente se esfregando no outro lá para entrar, fazendo fila, enquanto está a pandemia aí ainda firme e forte, não é mesmo? Então, ele inseriu um comentário aí. Vamos para a próxima. Pode marcar aí, quarta letra A. A palavra bem-estar apresenta hífen. Pessoal, tem umas coisas que eu vou te falar para ti, não é? A banca podia explorar tantos outros assuntos interessantíssimos, não é? E vem explorar hífen, né? Igual explorar aspas, né? Ninguém merece. Caiu aspas lá na prova de nível médio, mas aqui caiu um hífen. E para piorar, em uma palavra composta. Você sabe o que é palavra composta? É uma palavra composta. Não é uma união de um prefixo com um sufixo. Não, meu amigo. É uma palavra composta. É uma palavra composta, ou seja, uma palavra mais outra palavra. Aquelas regras que todo mundo ficou estudando, né, quando ouviu-se falar em novo acordo ortográfico, lá não sei em que ano, que já faz já quase uma década ou mais, né, de uma década que se falou em novo acordo ortográfico, e todo mundo, meu Deus, mudou as regras, deixa eu estudar, que eu esqueci tudo. Mentira, nunca sabia nada, né, não sabia de nada, agora que não sabe mesmo, né? Então, pessoal, as regras, a maioria das regras lá do novo acordo ortográfico é para prefixo com palavra. Prefixo com palavra.
Prefixo Você não sabe o que é prefixo, não? Ih, tá mal, hein? Prefixo não é palavra. Prefixo é um pedaço da palavra, é um elemento mórfico, é um afixo. Existem dois afixos, o prefixo e o sufixo, não é? Então, prefixo é um pedaço da palavra, não é palavra. Então, as regras de hífen, a maioria, pelo menos, que interessa você estudar, é realmente quando você liga aí prefixo com palavra, é para você saber se tem ou não tem. Por exemplo, anti-inflamatório, tem hífen porque são duas letras iguais. Estromona é por causa do H, o EID é porque o EID mesmo tem, e o PAN tem também, é o prefixo com palavra. Então, isso aqui você não precisa de conhecimento de regra do hífen para responder, não precisava. Bastava você saber que bem-estar é uma palavra com palavra, uma palavra composta, da mesma forma que tira-teima é palavra com palavra. Entende o que eu estou falando? Você tem regras, sim, para estudar de hífen, claro, né? Quando as letras forem iguais, separa, se forem diferentes, não separa, mas isso, entenda uma coisa, é palavra com palavra, desculpa, é prefixo com palavra. Prefixo, tá bom? Prefixo. Aquele negocinho que vem antes do radical. É um elemento mórfico que vem antes do radical. Beleza, pessoal? Então, isso sim vale a pena você estudar. Mas quando é uma palavra, realmente uma palavra composta, como bem-estar, guarda-roupa. Mas por que guarda-roupa continua com traço se autorretrato tem os dois R's? Não entendo. Pois é, então você não sabe a diferença entre palavra composta e uma palavra formada com um prefixo mais radical. Autorretrato é prefixo mais radical, por isso que tem os dois R's. Não tem o traço, tem os dois R's. Guarda-roupa é palavra com palavra, tem que ter o hífen, uma palavra normal. Tá bom? Então, aqui não tinha nada para explicar realmente, é simplesmente você saber que aqui é uma palavra composta e aqui é uma palavra composta. Todos os outros exemplos são de prefixo mais palavra. Marque aí, quinta questão, letra D de dado. Se você está vendo hoje, dia 14 de março de 2022, esse vídeo, se você está interessado em entrar com recurso porque não bateu com o seu gabarito, ainda dá tempo, hein? Não vai perder uma questão por inconsistência aí de uma questão na banca, tá bom? Você tem que entrar com recurso, é um direito seu. Faça o quanto antes. A expressão retorno à normalidade está entre aspas para sinalizar que se trata de quê? É outra coisa que as pessoas ainda não aprenderam, né? Tanta coisa para a gente fazer numa prova de português, né? Tanto assunto maravilhoso, principalmente de sintaxe, semântica, não é? Então, aí a pessoa vem falar de hífen, vem falar de aspas, é demais, não é? Mas, vamos lá, vamos ver o que é que as aspas dessa linha 10 está fazendo aqui, ó. O que aparentemente causou mais espanto foi a avidez com que tantas pessoas responderam ao chamado de retorno à normalidade. Por que ele colocou essas aspas aí, né? Porque ele mesmo não concorda com isso, eu imagino, ou então pelo menos ele quis enfatizar isso aí, né? Dar ênfase a esse retorno à normalidade, né? Para mim é uma crítica, eu quis enfatizar, qualquer coisa parecida, né? Não é um retorno à normalidade, não tem normalidade, né? Então ele está colocando aí uma alfinetada também aí nessas aspas, né? Vamos lá achar a melhor resposta. Só que a expressão enfática está na letra A. Na letra A você já tem que desconfiar, não é? Agora, não tem nada a ver com discurso direto nem com discurso indireto. Discurso direto é quando você pega a fala de alguém e coloca ali. Deixa eu te mostrar aqui o exemplo de discurso direto. Ó. Aquele doido lá que estava na fila, tu te lembra? O cara que estava na fila e falou um monte de besteira lá, ó. Ó, é engraçado, eu sou contra, mas eu estou aqui, tem uma coisa que fica tentado. Ó, tudo isso aqui, a aspa que foi usada aqui, ó, tá vendo essas aspas aqui? É um exemplo de discurso direto. É um exemplo de discurso direto porque é a fala de alguém. Isso é claro, né? Você está vendo que é a fala de alguém. Então, se fosse essas aspas aqui que a questão estivesse perguntando, você marcaria discurso direto, tá bom? Mas não tem nada a ver com discurso direto nem com discurso indireto. Eu iria dizer ironia, não é? Estrangeirismo está fora, mas o texto não era nada de irônico, vamos marcar aí a letra A por falta de opção. Cuidado, pessoal, esse tipo de questão é passível de anulação. Olhe com carinho o seu gabarito, se não for essa a resposta, você pode entrar com recurso, porque aspas é uma coisa que a pessoa tem que prestar atenção, que ela é semântica, é estudo, é interpretação, é
raciocínio crítico. Não é um exemplo de discurso direto, nem muito menos de discurso indireto. Aí podia dizer que era uma ironia, no meu entender seria uma ironia, mas não é, porque você tem que fazer aí justamente, você tem que fazer aí uma análise do que foi que ele escrito. Por que ele falou retorno? Ele quis enfatizar isso porque não é isso mesmo, né? Então, para não anular a questão, né, porque para não prejudicar aí o bom andamento do concurso, né, para não anular a questão, a melhor resposta é a letra A, mas qualquer coisa tem que pedir recurso. Vamos para a questão 7. Essa defasagem de respeito principalmente a quê? Essa defasagem. Bora lá na linha 23, ver o que é que tem essa defasagem aí. Tem que olhar, ó, se começou com essa, né, pessoal, que é uma palavra anafórica, que se refere ao que vem antes, não vale a pena você começar a leitura aqui. Você tem que pular pelo menos para o parágrafo anterior. Concorda comigo? Nossa hipótese é de que não há déficit de conhecimento ou de saber, atuando como pressuposto dessas ações. As pessoas sabem dos riscos, mas o que explica a contradição entre o que elas sabem e fazem é uma incompatibilidade de mundos. Essa defasagem se estabelece não apenas entre as diferenças das classes sociais, mas também no interior delas, com a crescente cisão que a chamada crise da democracia vem provocando entre nossas vidas privadas e o nosso senso de pertencimento a uma coletividade ampliada. Bacana! Vamos achar, então, a melhor resposta aí. Não é um descompasso entre ciência e sociedade. A gente acabou de ler que não é diferença entre classes sociais. Não é um problema da crise democrática. Não é efeito negativo nas nossas relações interpessoais. Sim, sim, são os efeitos do negacionismo na sociedade. Ele mostra isso, né? Ele diz isso tranquilamente lá. Olha, você tem uma defasagem aí entre o que, assim, que você ouve da ciência e o que você aceita, não é? Então tem um negacionismo aí acontecendo. Você lembra do título do texto? Tranquilinho. Essa aqui é uma questão de interpretação de texto, tá bom? 7ª questão, letra D de dado. Vamos para a questão 8. A palavra cisão significa o quê? Olha, realmente você percebe que está bem parecido aí com a prova de nível médio, né, que nós corrigimos ontem. Então, mais uma questão aí de significado. Cisão é a mesma coisa que separação? Pronto, tá bom, separação tá bom. Marca aí, 8ª questão, letra D. Questão 10, não, questão 9. A expressão suas verdades refere-se a quem? Lembra? A gente leu ainda agorinha, lá no final do texto, ó. Essa crise da democracia, evidentemente, reverbera nas instituições que o sustentam, o que não exclui a ciência. É assim que suas verdades não têm conseguido engajar a maioria das pessoas num projeto comum. Verdade de quem? Verdade da ciência. Por isso, negacionismo, né? Muito bem, muito fácil. Muito tranquila também essa prova aí, pessoal. A CEP está de parabéns mais uma vez. Só precisa tomar cuidado com essas questões, vamos dizer, delicadas, né, de aspas, de hífen, né, para não ter problema aí de prejudicar o seu concurso, não é? É bom que você faça essa revisão aí e troque, logicamente, o gabarito preliminar após essas considerações aí, não é? A resposta, tranquilamente, aqui é a letra E. Vamos para a próxima. Olha aí, ó. Tá vendo que eu estou falando de trocar o gabarito? Então, vê com atenção isso aqui. A própria banca trouxe uma outra palavra nova, uma palavra inventada, não é? Uma palavra inventada. Lá na prova de nível médio também tem uma palavra inventada. Também tem uma palavra inventada. Você sabe qual é? Você não viu? Você não viu o vídeo anterior? Volta lá. Vê lá o vídeo anterior, aproveita e curte o vídeo, por favor, tá? Tem lá a mesma questão com a palavra coitadismo. Você lembra? Você viu? Pois é, coitadismo, né? Alguém inventou essa palavra, coitadismo, né? Inclusive o contexto lá é ridículo, né? Mas tudo bem.
coitadismo, né? Coitadismo. Alguém inventou aquela palavra, então aquilo se tratava de neologismo. Aqui ela trouxe a mesma situação de palavra nova. Então, tranquilamente é um caso de neologismo. Tranquilamente, você vai marcar aí como neologismo. Pode marcar aí a letra C como resposta, da questão 10, sem problema nenhum. Tá bom, pessoal? Sem problema nenhum. Então, a própria banca, não, olha só, pessoal, por isso que a gente tem que olhar o gabarito preliminar, não seja preguiçoso. Se você fez o concurso, verifique o gabarito preliminar e aquelas que forem realmente, evidentemente erradas, você deve entrar com seu recurso. Acontece, é normal isso aí, tá? Qualquer banca pode passar por uma situação dessa, não é diferente com o CEPES, apesar de ser uma banca maravilhosa. Então, mas você tem que entrar com recurso, não acaba acontecendo o que aconteceu no concurso aí da IDECAN, de uma questão lá flagrantemente errada, totalmente errada, mas a banca manteve o gabarito errado. Por que será? Talvez ninguém tenha entrado com recurso, não é mesmo? Então, você deve entrar com recurso aí para poder ajeitar esse gabarito. A banca vai se corrigir sem dúvida nenhuma, não é? Porque lá no nível médio, ela disse que não era palavra inventada, não é? Não marcou lá como neologismo. E aqui trouxe a palavra inventada e está chamando de neologismo. Não pode haver contradição dentro do mesmo concurso. Tem que manter a coerência para continuar sendo essa banca maravilhosa que ela sempre foi. Tá aí a correção. Qualquer coisa, estamos aqui. Curte os vídeos, tá bom? Sempre que precisar, estamos à disposição. Valeu? Até a próxima!